Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Os 10 mandamentos ainda estão em vigor? O seu Deus é o mesmo Deus dos seus pais? Deus ouve as nossas orações? Qual a oração que eu devo usar para falar com Deus? Deus ouve, vê e fala? Vejam isso e muito mais neste vídeo. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o segundo mandamento entre os 10 mandamentos que o Senhor nos deu. Como nós conhecemos, 10 mandamentos ou decálogo, há uma pergunta: eles estão em vigor? Para nós podermos entender de uma forma os 10 mandamentos, ou como de uma forma mais organizada, do primeiro ao quarto mandamento é conhecer a Deus, ter Deus e lembrar de um Deus vivo. O quinto mandamento, que é o único mandamento com uma promessa, é honrar os pais ou dar honra aos pais, e a promessa é para que seus dias se prolonguem. Do sexto ao 10º mandamento, são avisos dos cuidados com as coisas banais existentes nas relações humanas, nas quais os homens poderiam cair. E hoje nós vamos falar do segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. O que o Senhor exatamente, ou por que ele deu esse mandamento específico? Não fazer imagem de escultura. Nós conhecemos a história no Velho Testamento que havia muita idolatria, onde as pessoas adoravam estátuas, animais feitos de bronze, de ouro, de prata. E uma das razões é que Deus é um Deus vivo e ele não fala através de uma estátua ou de um ídolo. Existe também algo que às vezes nós gostamos de ter, que são estátuas de super-heróis, ou às vezes de alguém que nós gostamos muito, nós mandamos fazer um busto, ou às vezes para homenagear ou até lembrar. Então, nesse sentido, não há problema nenhum. Nós temos uma imagem ou estátua. O que o Senhor então quer dizer com esse mandamento é que nós não devemos adorar essas estátuas ou reverenciar elas. E vamos entender um pouco por que o Senhor deu esse mandamento então. Este mandamento foi dado porque a idolatria seria uma das armas de Satanás para desviar o povo de Deus. A idolatria é a adoração consciente de outros deuses. Todos esses deuses que não ouvem e nem falam são fabricados pelas mãos de homens que desejam ficar ricos à custa da espiritualidade alheia e contribuem para destruir a fé no Deus vivo e verdadeiro. E estes deuses, que são de muitas formas, de metal, veludo, prata, ouro, madeira, pedra e pano, não são feitos à imagem de Deus, mas são desenvolvidos para proporcionar conforto e satisfação ao ser humano e para satisfazer os seus caprichos, ambições, paixões e desejos. Alguns não têm forma física e são intangíveis. Portanto, atualmente, nós temos fotos e estátuas como lembranças e simbolismos são aceitáveis, mas os ídolos ou os falsos deuses modernos, além de ser ou de metal, ou de madeira, ou de qualquer outra forma, também esses deuses modernos podem ser de muitas formas variadas, como por exemplo, roupas, imóveis, negócios, máquinas, automóveis, barcos, diplomas, títulos seculares, adiamento da maternidade, caçadas, pescarias, futebol, poder e prestígio, e inúmeros outros desvios materiais que conduzem para longe da trilha que leva à divindade, mais conhecido como os deuses das causas perdidas. E essa forma de adoração não nos conduz ao verdadeiro Deus vivo que ouve
e fala e que possui todo o poder para nos resgatar e nos salvar. Então, para nós podermos entender o mandamento claro que o Senhor deixou, então em Êxodo, no capítulo 20, nós encontramos esse mandamento de uma forma clara, onde o Senhor diz o que nós não podemos fazer. Então, no versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás. Então, esse é exatamente o ponto, porque o Senhor diz, não farás para ti imagem de escultura, para não se encurvar perante elas e nem servi-las, porque ele diz, eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares, aos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, as imagens no passado, no Velho Testamento e também no Novo Testamento, algumas pessoas também, por causa da tradição dos pais, adoravam ídolos, imagens que não falavam e que não ouviam eles. Vale lembrar, e é importante nós entendermos quando nós estudamos, principalmente o Velho Testamento, todos os acontecimentos, o que os profetas ensinam e algumas experiências que ocorreram, tudo é um protótipo do que aconteceria com Jesus Cristo quando ele viesse. Então note, quando você estudar o Velho Testamento, você vai perceber muitas coisas que é um simbolismo ou um protótipo daquilo que Cristo iria cumprir na sua missão. Uma coisa que nós precisamos entender e que poderia ser dito nesse mandamento também é: não canonizeis imagens de escultura para adorá-las. Canonizar é o ato de colocar no canone de santos que supostamente realizaram algum milagre de cura e que podem ser adorados pelos homens. Ou a canonização de um beato, que na verdade na teologia é alguém que goza da bem-aventurança celeste. Eu coloquei 3 exemplos aqui, e tem vários exemplos nas Escrituras, mas um deles, em Atos 5, quando o apóstolo Pedro diz que até a sombra dele curava. Em Atos 19, diz que os lenços e lençóis de Paulo, eles curavam também as pessoas. E nós conhecemos aquela história da mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, e ela gastou todo o seu dinheiro indo em médico e nunca conseguiu resolver o seu problema. E ela então exerceu fé, e ela trocou nas roupas, nas vestes, no manto de Cristo e foi curada. Interessante nessa experiência que quando ela trocou em Cristo, e na veste, nem no corpo, mas na veste, Cristo parou e disse, quem me tocou? E as pessoas ficaram um pouco admiradas, e os apóstolos também, né, dizendo, olha, mas tem muitas pessoas aqui ao vosso redor, como que você diz, né, quem me tocou? E aí ele diz exatamente o que acontece com alguém que exerce fé. Ele diz, alguém me tocou diferente, porque saiu de mim poder. E nesse sentido, então, ele quis realmente saber quem foi. E aquela mulher um pouco com medo, né, e tudo, mas ela acabou dizendo por que ela fez isso. E na situação que ela se encontrava, que ela gastou todo o dinheiro e não tinha cura, mas que ela sabia que ele era o Filho de Deus e que se ela no mínimo tocasse nele, ela seria curada. E o Senhor então disse algo que muitas pessoas às vezes passam desapercebido ao estudar as Escrituras. Ele diz, tua fé te salvou ou te curou. Nem Cristo, que nós sabemos que ele estava aqui na terra como Filho de Deus, tinha todo o poder e autoridade, nós não encontramos nenhuma escritura que ele diz, eu te curei. E na verdade sempre ele disse, tua fé te salvou, tua fé te curou. Então vamos entender que nos dias de hoje ainda existem milagres. O que é um milagre? É um acontecimento extraordinário produzido pelo poder de Deus.
Os milagres são aspectos importantes da obra de Jesus Cristo e incluem curas, restituição da vida aos mortos e ressurreição. Os milagres fazem parte do Evangelho de Jesus Cristo e é necessário ter fé para que ele se manifeste. Os milagres são resultados e não a causa da fé. Então nós vemos alguns exemplos de milagres que ocorreram e ainda acontecem pelo poder de Deus. Esse mandamento também poderia ser dito: não falarás com imagem de escultura. Lá no Velho Testamento, em Deuteronômio 4, Moisés já havia avisado o povo e dito ao povo que isso aconteceria. E ele diz: e ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, de madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem e nem cheiram. E aí ele disse no versículo 29, então, dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. E é notório, então, entender aqui que as pessoas adoravam imagens, oravam como se aquela imagem é que curasse. Então ele está dizendo aqui que as imagens são deuses falsos que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. Deus é um Deus vivo e ele não é uma imagem de escultura que apenas enfeita ou traz uma lembrança de alguma coisa para nós. Vamos lembrar de um episódio onde Moisés estava com o povo no deserto e aí vieram algumas serpentes e estava prejudicando o povo. E o Senhor disse para ele: erga uma serpente de bronze ou como um símbolo. E qual é esse símbolo exatamente? É que essa serpente que foi erguida, como eu disse, é na verdade um protótipo do que aconteceria com Cristo. Então Moisés disse para eles: aquele que olhar, somente olhar, e claro, acreditar que Deus cura, iria ser curado. E da mesma forma, então, por isso esse simbolismo de que Jesus Cristo morreu por nós, ele expiou os pecados do mundo e foi crucificado e morto. Então, nessa escritura em Números 21, onde o Senhor disse para ele hastear essa serpente como um símbolo, e ele disse, então, e põe-no sobre uma haste, e acontecerá que todo que for mordido e que olhar para ela, viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. E acontecia que se alguma serpente mordesse alguém, e ele olhasse para a serpente de bronze, ficava vivo. Eu tenho aqui, por exemplo, do meu lado, uma réplica, da serpente de bronze, que é apenas um símbolo, uma lembrança. Mas não é algo que eu vou olhar para essa serpente e orar para ela, ou acender velas e etc. E é muito interessante, se for continuar a leitura, nós vamos ver que depois de muitos anos, ainda alguns com essa serpente de bronze, eles começaram a tratar essa serpente de bronze como um deus e deram até um nome para ela. Eles deram o nome de Neustã, era o deus Neustã. Quer dizer, o Senhor falou: olha, ergue a serpente, faz uma serpente de bronze, mas aí o povo já começou a idolatrar como um deus e deu um nome, Neustã. Isso está lá em 2 Reis 18:4, que nessa época Ezequias, que reinava em retidão, ele destruiu a idolatria. E diz a escritura, ele tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Ezequias então destruiu a serpente, porque as pessoas já não estavam mais olhando aquilo como um símbolo, mas eles já estavam adorando aquela imagem de escultura no formato de uma serpente. Um outro episódio que nós podemos lembrar aqui é um homem chamado Cornélio. Esse homem adorou Pedro e ele foi ensinado por Pedro. Lá em Atos 10, 25, diz: e aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Porém, Pedro
o levantou dizendo: levanta-te, eu mesmo também sou homem. Embora nós sabemos que Pedro tinha o poder e a autoridade de Jesus Cristo para poder agir em nome dele, curar pessoas e tudo, mas ele não era um ser para ser adorado ou idolatrado. Então ele ensinou isso para Cornélio, dizendo para ele que ele também era um homem comum. E depois Pedro morreu, e assim como nós vamos morrer também, e ninguém que viveu nessa terra deve ser idolatrado como um Deus, mesmo porque ainda vamos receber o julgamento final para podermos saber qual a nossa situação perante Deus. Uma outra escritura que nós podemos ver é: porquanto está escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E no versículo 18 ele diz: e sabendo que não com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Uma pergunta que nós precisamos pensar a respeito: o meu Deus é o mesmo Deus dos meus pais? Ou cada um da família tem um Deus diferente? Na verdade, nós temos que entender que Deus ele não pode conduzir ou ajudar as pessoas se elas escolherem estar em caminhos diferentes, porque a liberdade de escolha Deus nos deu e Ele respeita isso. Por isso que nós temos que ter o mesmo Deus. E no 19 ele diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade já dantes foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos dias por causa de vós. Um outro exemplo clássico e claro que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Nós precisamos entender que a oração do Pai Nosso foi um modelo que Jesus Cristo nos ensinou. Quando ele fez essa oração, ele, Jesus Cristo, orou ao Pai. E lá em Mateus, que está registrado, está dizendo: e orando ele disse: não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Então ele está dizendo, nessa oração que ele fez, ele diz: olha, não fiquem repetindo isso como uma oração, que são palavras que ele, Jesus Cristo, usou. Mas ele ensinou como um modelo, ele deu alguns passos. No versículo 8 ele diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vos pedirdes. Cabe aqui, talvez um pensamento e uma pergunta que nós podemos fazer. Bom, se Deus ele sabe tudo do que nós precisamos, qual é o nosso desafio, nossa dificuldade, por que eu tenho que pedir? Por que eu tenho que orar a Deus? Então nós aprendemos que a única coisa que Deus nos deu, que pertence a nós e que nós temos que dar por livre e espontânea vontade a Ele, é a nossa vontade ou a nossa escolha. Por isso que é claro que Deus ele sabe todos os nossos desafios e dificuldades, mas Ele precisa saber se nós queremos receber a ajuda dEle. Por isso que nós temos que usar a liberdade de escolha, orando a Deus, falando com Deus através da oração e realmente dizendo para Ele que nós queremos ser abençoados. Como eu disse, os passos da oração do Pai Nosso, embora nós não vamos repetir as mesmas palavras que Jesus Cristo, mas Ele deu os passos. Então, invocar o nome do Pai Celestial, agradecer aquilo que desejamos, pedir aquilo que nós precisamos e encerrar em nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é um advogado perante o Pai. Note que a oração do Pai Nosso não termina em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque o próprio Cristo é que estava falando com o seu Pai. E por fim, então, nós vamos dizer um amém, que quer dizer: assim seja feita a vontade de Deus. Então, essa foi a oração que Jesus Cristo fez ao Pai dele. E não é uma oração para nós usarmos ela em vãs repetições. Uma outra coisa que nós podemos entender sobre isso
Quem pode usar esse modelo de oração? Eu estou me referindo ao modelo, ou seja, os passos. Chamar o nome do Pai Celestial, agradecer aquilo que está na sua mente, no seu coração, pedir aquilo que você realmente precisa e encerrar em nome de Jesus Cristo. Quem é que pode orar a Deus? Então, lá em Tiago 1,5, nós encontramos uma escritura clara que diz: e se algum de vós, aqui ele não está dizendo que precisa ser de alguma igreja, alguma denominação, ou que precisa ter algum status. Ele diz: ó, qualquer um de nós, se tiver falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e se lhe é dada. Então, se qualquer um de nós, qualquer pessoa, tem o direito de falar com Deus, e Ele vai ouvir, e Ele vai responder, porque Ele é um Deus vivo e verdadeiro. Eu gostaria de abordar, para nós podermos entender, às vezes quando se fala nesse mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Lembre que eu disse que muitas das coisas que já aconteceram no Velho Testamento e no Novo Testamento, hoje nos nossos dias atuais, as pessoas repetem as mesmas ações. Só muda lugares, nomes, algumas coisas mais modernas nos dias de hoje, mas a questão da doutrina e da obediência ao mandamento é o mesmo. E muitas pessoas estão repetindo os mesmos erros do povo do Velho Testamento, ou por tradição de família, dos seus pais, e é o que o Senhor sempre disse, né? O cuidado que nós teríamos que ter se a família e se essa tradição não buscassem adorar um Deus vivo e verdadeiro, que ouve e que fala. Então nós encontramos nas Escrituras uma experiência do profeta Elias e os 450 profetas de Baal. Nós vamos lembrar que havia um povo que eles adoravam um Deus chamado Baal. Então nessa escritura, 1 Reis 18:18, ele diz: eu não tenho perturbado, porque o Acabe falou para Elias, né? Olha, você é o perturbador de Israel. E ele disse, então, não, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa, a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns, ou seja, as pessoas que adoravam Deus Baal. É muito sutil, mas de nós observarmos, mas por isso que nós temos que ver uma outra escritura, que aí Elias, no versículo 21, ele disse para Acabe e aqueles profetas de Baal, ele disse o seguinte: até quando cocheareis ou vacilareis entre dois pensamentos? E aí ele disse: se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal é Deus, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu. Então, nesse momento, Elias está dizendo: olha, nós temos dois caminhos, e só um é o correto. Talvez algumas pessoas, mas eu posso seguir o Baal e vou chegar a Deus também? Claro que não. Está claro o mandamento, está claro o que o Senhor ensinou a respeito de que nós temos que procurar o Deus vivo e verdadeiro, e se escolhermos seguir as imagens, aí é uma escolha de cada um. E eu gostaria até de convidá-los, se vocês quiserem abrir nessa escritura de 1 Reis 18, e nós vamos ver algo muito interessante que aconteceu, o que o profeta Elias fez, onde ele era o único profeta do Deus verdadeiro e tinha 450 profetas do Deus falso, que era o Baal. E é interessante o que aconteceu aqui. A partir do versículo 22, Elias ele chegou para esses profetas, ou que se diziam ser profetas de Baal. Então Elias ele chegou ao povo e tinha um povo lá ao redor olhando aquilo. Ele disse: só eu fiquei para o profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Então, de uma certa forma, ele estava, vamos dizer, em desvantagem, né, numérica, né? Mas nós sabemos que quem está com Deus é a maioria, né? Independente das pessoas que estão ao redor. No versículo 23, aí ele fez um desafio
para os 450 profetas. E ele disse o seguinte: olha, deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles, os profetas de Baal, escolham para si um desses 2 bezerros, e o dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe ponham fogo. E eu prepararei o outro bezerro que sobrou, e eu o porei sobre a lenha, e não lhe porei fogo. Então ele fez esse desafio para eles, porque naquela época se fazia, na verdade, sacrifícios com animais, né? E nós sabemos que quando Jesus Cristo veio, ele foi o último sacrifício, que ele expiou os pecados do mundo. No versículo 23, então ele diz: deem-se, pois, 2 bezerros, e eles escolhem um para si, bezerros, e o dividem em pedaços, e põe sobre a lenha, porém não lhe põe o fogo. E foi exatamente o que eles tinham que fazer. Então aí ele disse assim: então vocês, quando vocês prepararem o holocausto e colocarem o bezerro morto lá para oferecer ao seu Deus, ele diz: então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E tinha um povo ouvindo isso, e todo o povo respondeu e disseram: é um bom desafio, agora nós queremos ver, né? O que é que vai acontecer aqui então? É interessante notar e importante ver isso, de que quem tem autoridade e poder pode fazer esse desafio, né? E claro que aqueles homens, os 450 profetas de Baal, eles não queriam sair de lá de uma certa forma humilhados. E eles aceitaram o desafio para poder fazer o que o profeta Elias tinha dito para eles. E aí no versículo 25 ele diz: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. Então ele reafirmou: olha, não é para pôr fogo, só colocar o holocausto lá, clamar para o seu Deus, e ele é que vai consumir a oferta de vocês. E aí eles fizeram. No versículo 26, eles tomaram o bezerro que lhes deram e o prepararam. E invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Então imagina, meio-dia para falar com Deus, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Então eles estavam de uma certa forma, e o povo, várias pessoas em volta vendo aquela situação. E eles desesperados, invocando o nome de Baal para consumir aquele bezerro, sem eles fazerem nada com o bezerro, mas o Deus deles é que deveria consumir aquele bezerro. E aí então aconteceu algo interessante. Elias então chegou para eles e disse lá no versículo 27: e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará se vocês falarem mais alto com ele. E foi o que eles fizeram, no desespero em que eles se encontravam, lá no versículo 28, e eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, como era o costume daquela época, até derramarem sangue sobre si. Então eles se autoflagelavam, né? Achando que Deus iria ouvir eles, ou que era algo que Deus queria que eles fizessem, né? Ou adorassem o Deus. E aí no versículo 29 nós vemos: e sucedeu que passando o meio-dia profetizaram eles até que se oferecesse a oferta de manjares. Porém não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma. E aí o que aconteceu? Eles tiveram que desistir. Então Elias, no versículo 30, ele disse para o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. Aí ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E no versículo 31, diz que aí ele colocou 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, conforme nós estamos vendo. Ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Veja que as pedras aqui era na verdade um simbolismo, né? E Elias não estava adorando a pedra, mas apenas um simbolismo, uma representação, 12 pedras representando 12 tribos de Israel, que nós conhecemos. No versículo 32,
E com aquelas pedras ele edificou o altar em nome do Senhor. Depois ele fez um sulco, que é um buraco, em volta, em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente, que era uma abertura grande. E aí, então, no versículo 33 diz: Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Talvez muitos esperavam que naquele momento ele iria já começar a rogar a Deus para consumir o holocausto. Mas olha só o que Elias fez. Lá no versículo 34 e 35, ele disse para alguns homens lá: Enchei de água 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-os uma segunda vez isso. Fizeram uma vez, e agora faz uma segunda vez. E fizeram. Depois fazei a terceira vez. E fizeram. No versículo 35 diz: De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o sulco, aquele buraco em volta do altar, se encheu de água. Ele não podia colocar fogo, e ainda mais tudo molhado, e as pessoas, ué, mas e agora? A oferta do animal está molhada, a lenha está molhada, a pedra está molhada, ainda tem um monte de água em volta, como é que vai queimar isso? Então lembra, Elias sabia que tinha o poder de Deus e que Deus pode tudo. Aí lá no versículo 36 e 37, e sucedeu que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Note que ele está dando honra e glória e poder a Deus, não a ele. Não está dizendo eu tenho poder, mas ele está dizendo: Senhor, tu tens poder. No versículo 37 ele diz: Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus vivo, que ouve, que fala, e que tu fizeste voltar para trás o seu coração, que seria a conversão, né, daquelas pessoas. E aí, depois dessas palavras, então, no versículo 38 diz: Então caiu fogo do Senhor do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Eu penso, se eu tivesse lá, eu ia dizer: yes! É algo assim que as pessoas ficaram admiradas, mas Elias sabia do poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha, e dessa forma então, aí se nós somos na verdade seguir a leitura, no versículo 39, o que vem do todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Já não tinha mais nada lá do altar que foi colocado, Deus consumiu. E depois então nós vamos ver na sequência da leitura que aí então Elias mandou que fossem prender aqueles profetas falsos de Baal, e alguns foram até mortos. Então fica claro nessa experiência, isso aconteceu lá no Velho Testamento, mas nos dias atuais, assim como Cristo já tinha avisado na época dele que haveria muitos falsos profetas, pessoas que às vezes iam se aproveitar da fé de pessoas humildes, pessoas, nós falamos aqui do lenço de Paulo, né? De pessoas que às vezes usam esse tipo de simbolismo para ganhar dinheiro com isso, né? Dizendo que é o lenço que cura, sendo que não é o lenço ou a sombra de Pedro ou o manto de Cristo, mas é o poder de Deus de acordo com a fé de cada pessoa. Só para nós podermos entender, talvez alguns, bom, mas isso foi lá no Velho Testamento. Ok, vamos ver então uma experiência que aconteceu na época do Novo Testamento. O apóstolo Paulo. É maravilhoso notar, eu gosto muito do apóstolo Paulo. E houve uma experiência com alguns adoradores do templo da deusa Diana. A deusa Diana, para nós podermos entender, na mitologia romana, era a deusa da lua e da caça, muito poderosa e forte, mais conhecida como a deusa pura,
filha de Júpiter e de Latona. Ela é o equivalente aos romanos, a deusa grega Ártemis. E o que aconteceu foi que Paulo estava pregando o evangelho. Ele não estava falando mal das outras denominações ou se desfazendo da crença, mas ele estava ensinando a doutrina de Cristo, que é a doutrina verdadeira. E lá em Atos 19, 23, nós vamos ver então: porém, naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho do Senhor. Então, aqui diz não pequeno, quer dizer, foi um grande alvoroço, pessoas, uau, o que esse homem está falando? É verdade, não é? Só que houve alguns detalhes nesse momento, que havia um homem que era, na verdade, ourives de prata, né, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos. Nicho é aquela casinha onde coloca-se as imagens para serem adoradas. Então ele ganhava dinheiro fazendo isso. E diz lá, dava não pouco lucro aos artífices, aqueles homens que faziam esse tipo de coisa e vendiam, né? E aí o que aconteceu foi que o Demétrio, então, ele chegou, ele fez uma reunião com esses homens artífices, né? Talvez ele convocou, na verdade, o sindicato da época, né? Desses profissionais, e ele diz: aos quais, havendo-os reunido com os outros de ofício semelhante, disse: homens, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Nós ganhamos dinheiro com isso. E aí ele diz lá no versículo 26: e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, esse Paulo, ele tem persuadido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Então, o apóstolo Paulo estava apenas ensinando o segundo mandamento: não farás imagem de escultura, não adorarás, que eles deveriam buscar um Deus vivo e não um Deus que não fala, que não ouve, que não cheira, que não come. E lá no versículo 27, então, e não somente há perigo, ainda o Demétrio falando, que isso venha a servir-nos de desprezo, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, e de que a sua majestade, a qual toda a Ásia e o mundo inteiro veneram, venha a ser destruída. Então ele estava preocupado mais com o lucro e acabar talvez o turismo naquele lugar, né? E da maneira que ele falou e se expressou, ele conseguiu, e ouvindo aqueles homens, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E ainda dando ainda mais ênfase, né, para a deusa Diana. No versículo 29, encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes arremeteram ao teatro, arrebatando consigo Gaio e Aristarco, macedônios companheiros de Paulo na viagem. Eu fico imaginando nos dias de hoje, talvez eles estariam lá no Teatro do MASP, mas que na verdade é o Teatro do MASP de Roma. E eles se reuniram lá, talvez na Avenida Paulista deles lá, né? E aí eles foram lá, né, protestar o que Paulo ensinava ou estava ensinando. No versículo 30 e 31, Paulo, na verdade, sabendo disso, diz lá: e ele, querendo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos, e também alguns dos principais da Ásia, e eram seus amigos, mandaram rogar-lhe que não fosse ao teatro. Na verdade, Paulo queria ir lá apenas explicar para eles: olha, eu estou só pregando o Cristo que passou, morreu, ressuscitou, mas aí os discípulos disseram: olha, não vai lá porque o povo está bravo, né? No versículo 32, aí diz: uns, pois, clamavam de uma maneira e outros de outra, porque a assembleia estava em confusão. Mas olha que interessante agora. E a maioria deles que estavam lá não sabia por que causa tinham se reunido. Então é aqueles que gostam da bagunça, não tem muitas pessoas, né? Vai lá, ele nem sabe por quê, qual é o protesto, qual é a razão, mas ele está lá, no meio da bagunça. Não era, hoje em dia acontece isso, naquela época, então apenas hoje em dia estão se repetindo atitudes daquela época. No versículo 33, né, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para adiante. E Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Porém, quando souberam que ele era judeu, que ele estava lá, né, na cidade de Éfeso,
todos unanimemente levantaram a voz, clamando pelo espaço de quase 2 horas, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Imagine, 2 horas, várias pessoas gritando que Diana era a deusa deles. E lá no versículo 35, então, havia um homem chamado Gamaliel, que era um escrivão da cidade, que era muito respeitado e venerado. E ele, tendo apaziguado a multidão, ele disse para os homens: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter, que é o que eles tinham, né? A cultura deles lá, que é uma imagem que caiu de Júpiter, que é exatamente o da deusa Diana que eles adoravam. E aí então esse homem, apaziguando eles, disse no versículo 36, de sorte que não podendo ser contradito, convém que vos aplaqueis, fique tranquilos, e nada façais temerariamente. Porque estes homens que aqui trouxestes, nem são sacrilegos, ou na verdade profanadores, e nem blasfemo da vossa deusa. Então, de uma certa forma, ele estava defendendo Paulo, dizendo, olha, ele não está falando mal da deusa Diana. Ele apenas está pregando o que ele acredita, ou falando sobre Cristo. Embora muitas pessoas estão acreditando na palavra dele, mas ele não está falando contra a deusa Diana. E aí ele aconselhou aqueles homens. No versículo 38 ele diz, porém, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros, ou seja, levar, na verdade, a um julgamento, tribunal, aquela situação. E se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Porque corremos perigo que por hoje sejamos acusados de sedição ou motim, não havendo causa alguma com que possamos justificar esta aglomeração contra Paulo. E aí então, quando ele disse isso, no versículo 41 diz, e tendo dito isto, ele despediu a multidão. Acabou aquela passeata, né? E aí eles voltaram cada um para sua casa. Então, repetindo e ficando claro, o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, ainda está em vigor. Só enfatizando, de você ter uma lembrança, uma estátua, um busto, como lembrança, um símbolo, é aceitável. Mas que isso não seja algo que, na verdade, substitua para nós um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que come, que cheira e que está vivo. Então, essa é a razão do mandamento que o Senhor deu. Não farás para ti imagem de escultura. Então, nós chegamos à conclusão, ainda está em vigor para o Deus vivo e verdadeiro e para os seus seguidores. Eu espero que eu possa ter ajudado, ampliado a visão em relação a esse segundo mandamento. Nós temos 10 mandamentos, mas se nós formos fazer um estudo sério, profundo, nós vamos entender exatamente o que é que o Senhor declarou nesse mandamento. Muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Por favor, se inscrevam no canal e se vocês já se inscreveram, por favor, compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos este vídeo. E eu espero que vocês possam ter apreciado e até o próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.